Oi, Iracema. Oi, Miss. O som tá bom, pessoal? Só confirma pra mim se o som e o sinal tá bom, por favor. Aí a gente vai esperar um pouquinho, o pessoal tá chegando. Boa noite. Obrigada, Miss. Que bom te ver aqui. Tem bastante gente aí chegando, pessoal conhecido. A gente vai ter um bate-papo bem legal hoje. Espero que vocês gostem. Bom, eu vou começar falando, né? O pessoal vai entrando e aí vai pegando a conversa e vai se inteirando do assunto que a gente está tratando. E aí vocês podem comentar, se tiver dúvida, algum comentário, a gente vai fazer um bate-papo, tá? Essa nossa live de hoje é mais um bate-papo mesmo, para a gente trocar ideias sobre, né, o acolhimento. Quando a gente pensou no acolhimento, a gente pensou, qual o tema que a gente vai colocar? Né? Só o acolhimento com as famílias, com a educação infantil. Então, a gente achou interessante colocar o acolhimento em perspectiva, e a gente vai explicar o porquê, né? A Iracema e eu, a gente está fazendo essa parceria aí, de fazer essas lives, né? E a Iracema tá dando um oi aqui. Já te chamo, Ira, só um minutinho, tá? Pra gente começar a falar sobre o assunto. Então, eu acho interessante para aqueles que conhecem e para aqueles que não conhecem, entender um pouco do processo da Iracema, de mim. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, depois a Ira entra falando dela e aí a gente segue sobre o assunto, tá bom? Iracema já tá aqui? Não tá não, Ira, você tá na conversa. Thiago também tá aí, a Maria. Oi, pessoal, tudo bem? É um orgulho e também dá um friozinho na barriga, né? Tanta gente inteligente, interessante, que fala sobre educação também, né? E a gente sempre fica com aquele friozinho na barriga. Então, para quem não me conhece, eu sou a Andrea, trabalho há uns 20 anos na educação infantil, sendo somente um na prefeitura, né? Trabalhei bastante tempo com a rede parceira, onde fui professora e também fui coordenadora durante um tempo. Então, a gente também traz essa visão da rede parceira, né, para esses processos formativos, porque a gente entende como é difícil fazer essas formações, né, mesmo estando lá pautado em documentações que essas formações precisam acontecer, como é difícil esses processos ocorrerem dentro do SEI, né, da rede parceira, e também a gente estende esses nossos assuntos para a rede direta, que é a prefeitura. Então, eu sou formada em gestão de pessoas pela Unisantana, depois eu fiz gestão escolar, fiz também pedagogia, claro, né? E fiz o antigo magistério lá, o Cefam, que a gente ficava em período integral. Eu sempre costumo dizer que o Cefam foi uma escola maravilhosa, né? Não somente uma escola na parte didática, mas uma escola de vida, né? Então, o Cefam foi a porta de entrada, né? Para mim, no caso, de entender um pouquinho sobre a educação infantil. E nesses 20 anos, a gente sempre vem estudando e se reconstruindo a cada dia, né? Porque a educação infantil, ela é muito complexa, não dá pra gente falar só de um assunto, né? Se focar somente num assunto, a gente precisa entender uma gama muito grande e a gente nunca vai saber o suficiente para atender os nossos bebês e crianças, né, de maneira 100% de qualidade. Porque a gente sempre vai ter mais e mais para aprender. Esse é um processo. Quem escolhe a educação infantil precisa entender que os estudos e as pesquisas são constantes, né? Não são só os bebês e as crianças que são pesquisadores em seus processos de aprendizagem. Nós também somos, né? Então, vou chamar a Ira. Ela tá aqui ansiosa já para falar, já acenou umas 5 vezes aqui para mim. Brincadeira, Ira. Mas eu vou te chamar e você fala um pouquinho de você também, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ela consegue entrar. Ira. Entrou. Ira, a gente tá vendo até. Agora sim. Boa noite. Olha eu, ansiosa, hein? Eu falo um pouquinho, né, gente? Boa noite.
A Andrea já falou um pouquinho aí dela, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Iracema Dark, estou na educação aí também há um bom tempo, uns 22, 23 anos, na educação infantil, sempre atuei na rede parceira e acompanhar esse processo, né, essa evolução que a educação infantil teve em relação aos documentos, ao cotidiano, foi bem significativo e que nos levou eu conheci a Andrea, né, numa unidade também, dessa instituição, e a gente foi conversando, foi alinhando e foi se conectando. E a gente pensou, por que não, né, transformar os nossos diálogos em conversas, né? E assim, a gente sempre pensa o educador como multiplicador, né, o professor como multiplicador. E para falar de acolhida, né, como a Andrea trouxe, todo mundo está falando sobre acolhida, acolhimento, e falar sobre acolhimento é trazer diversas maneiras. Como eu vejo esse acolhimento? E antes de entrar propriamente assim, no tema, eu queria falar um pouquinho da minha trajetória. Né? Fui professora de educação infantil durante um tempo, passei pela coordenação pedagógica, sempre na rede parceira. Hoje eu estou como auxiliar técnico de educação na rede, né, na rede direta. E falar de acolhimento é falar de quando eu fui acolhida. Não tem como eu falar de acolhimento sem lembrar, porque o acolhimento, ele nos traz memórias, né? O acolhimento, ele nos marca, porque são experiências que nos impactam, né? E no momento que eu fui acolhida numa determinada instituição, onde eu entrei, falaram assim para mim, nossa, você é importante nesse espaço. Eu entrei como educadora, que foi no Marista. Foi a partir desse momento, foi lá em 2012, que eu tive esse acolhimento, e que a partir desse momento eu falei, é diferente, né? Como que é essa essência? Como eu fui construindo a minha essência enquanto educadora, enquanto nós, educadores, quem somos nós diante, né, dessa tal responsabilidade de acolhermos nossas crianças, né? Principalmente na educação infantil. Então, se a gente pensar no acolhimento, não substituindo, vamos pensar, substituiu agora a palavra adaptação, quem está há muito tempo na educação, foram vendo diversas maneiras, né, de iniciarmos o ano letivo. Não é uma substituição da palavra, é a questão do conceito. Né? O que é o acolhimento? O que vocês pensam, e nós pensamos como acolhimento, né? Não só no início do ano, né, André? A gente costuma dizer, nossa, no início do ano, se a gente colocar lá no Google, tem diversas atividades, como acolher as crianças. Não, a gente acolhe essas crianças, existe o acolhimento, não só no primeiro dia, mas todos os dias, até o final do ano, nós estamos acolhendo as crianças, nós estamos acolhendo a família, nós estamos nos acolhendo, nós enquanto educadores, né? O espaço precisa ser acolhedor, e a gente precisa saber, a partir desse momento, né, que planejamento nós fazemos, aonde aparece esse acolhimento. E a Andrea pode falar um pouquinho da experiência dela, né, Andrea, enquanto educadora, como está acontecendo esse acolhimento lá no espaço dela? Então, se a gente vem falar de acolhimento, a gente precisa primeiro entender quais os tipos de acolhimento que a gente pode ter dentro de uma unidade escolar, né? De acordo com das suas diferenças, né? E dos espaços e tudo mais. Tem o acolhimento do gestor, né? Quem faz esse acolhimento do gestor? É um ponto que precisa ser também entendido, né? Porque aqui a gente está falando com diversas pessoas, né? De diferentes cargos, né? Vamos colocar entre aspas cargos, que estão em diferentes situações dentro da unidade escolar. Então, tem o acolhimento do gestor, o acolhimento do professor, o acolhimento das crianças e bebês e o acolhimento da família. Para cada um desses pontos, né, precisa ser pensado uma forma diferente de fazer essa acolhida. É claro que também essa acolhida depende do foco que você vai ter. Se é com o gestor, quem que vai fazer essa acolhida inicial, né? São as reuniões junto aos supervisores que vão falar da organização escolar, de todos os processos que precisam acontecer. Né? No caso do professor, quem faz esse acolhimento? São os gestores. Né? Como eles vão fazer esse acolhimento? Né? Às vezes, tem professores novos, auxiliares de sala, né? O pessoal lá do grupo de apoio, as ATEs, no caso da rede direta.
né? O pessoal da limpeza, da cozinha, todos fazem parte da equipe escolar, né? E como é feita essa acolhida em relação a essas pessoas? No acolhimento da criança e dos bebês, quem que faz esse acolhimento? Mediante prévia organização, né? Os professores diretamente com os bebês e crianças que fazem esse acolhimento. E o acolhimento das famílias? Como que a gente pensa nesse acolhimento das famílias nesse primeiro momento? É interessante a gente pensar que essa forma de acolhimento que vai ser feita nesse início é aquela questão de ganhar a família para o ano inteiro, né? De conquistar ali a confiança, de conquistar a participação nas reuniões, nos eventos, né? E quando mais precisarem dos pais na unidade escolar. Então, por isso que a gente colocou acolhimento em perspectiva, porque existem vários acolhimentos e cada um desses tópicos precisa ser olhado de uma forma diferente. Então, ele precisa ser organizado e pensado de uma forma diferente. Pensando também que os professores são únicos, as crianças são únicas, os pais são, né, em meio à comunidade que você está trabalhando ali, então tem uma comunidade determinada, um modo de agir e pensar, né, que precisa ser também trabalhado dentro dessa unidade escolar, e que tudo depende do território que você também está inserido. E pensar no, André, e pensar também, desculpa, pensar no acolhimento também, pensar nesse espaço, né? Como eu transformo esse espaço em ambiente, um ambiente acolhedor? Quais são os materiais que eu vou estar oferecendo durante esse acolhimento? A gente fala assim do acolhimento, mas cada unidade ela tem sua particularidade, ela tem sua singularidade. Então, a gente pensa, essas crianças vão chegar tudo de uma vez? Eu vou separar, vão ser meio período, ou elas vão ficar o tempo integral, como vai ser? Então, cada um vai estar conversando, né? E para além disso, esse acolhimento precisa aparecer nos documentos, principalmente no PPP da unidade, né? Eu preciso visualizar, preciso dar visibilidade a esse acolhimento, não só de falar, não só de estudar, a gente precisa registrar esse acolhimento. Ele precisa estar registrado, porque ele faz parte da identidade, né? Faz parte da essência da unidade educacional. Então, eu preciso visualizar em todos os documentos. Se a gente pensar nos documentos da prefeitura, no currículo, nas normativas, todos se falam de acolhimento, né? Então, ele precisa aparecer no meu PPP, ele precisa aparecer até mesmo para quando nós formos fazendo nosso planejamento, como a Andrea falou, entra professor, sai professor, entram crianças, famílias diferentes, né? Mas só que é uma continuidade do nosso trabalho, né? Acabou o ano, se encerrou aqui, não, é olhar para esse documento e ver, tá, como foi o acolhimento? Foi significativo? Como nós podemos fazer diferente, né, esse ano? A gente costuma dizer, todos os dias dos 6 são iguais, porém são diferentes, né? As famílias são diferentes, com contextos diferentes, cultura diferente. Então, eu preciso olhar para esse documento juntamente com todos da comunidade escolar, que o PPP a gente sabe que ele é construído, né, por várias mãos, olhar para esse documento e ver essa questão do acolhimento. Não, mas vamos fazer acolhimento porque está na moda. Está todo mundo falando de acolhimento, eu vou lá, pego uma lista de conteúdos, né? Não, atividade dia tal, hora disso. Não, né? Mas na questão da educação infantil não existe conteúdo. O acolhimento são as relações, né? É tornar esse ambiente seguro, é trazer essa confiança para os pais. E a gente só consegue fazer isso, gente, por meio das documentações. Né? A gente só consegue fazer isso quando a gente estuda, quando a gente de fato internaliza e efetiva dentro da nossa unidade o nosso currículo, né? As nossas normativas, quando a gente coloca em prática mesmo o que nós estamos lendo nas formações, quando a gente consegue ver efetivamente isso nos nossos contextos, no nosso dia a dia. André? Exato. Exatamente. Se a gente entende o PPP como algo vivo, né, um documento vivo dentro da unidade escolar, ele precisa estar ali, né, meio que direcionando as ações e a gente pautar nas ações anteriores, visando aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo, né? Por isso que a gente fala também em gestão democrática, porque é uma conversa, né? Como que funcionou o ano passado? Deu certo? O que precisa melhorar? O que não? Se a gente pensar no acolhimento em relação aos bebês e crianças, o que a gente precisa pensar
em primeiro lugar, que as crianças precisam se sentir acolhidas, né? O espaço precisa ser acolhedor, um espaço agradável, não precisa ter excessos de enfeites, né, de materiais, mas a criança precisa se sentir bem nesse espaço e os pais também podem, nesse momento, né, das crianças novas que estão em processo de adaptação, de acolhimento, eles podem e devem fazer parte desse processo, né? Aí a gente vai naquela história, mas os pais deixam a professora insegura, né? Às vezes os pais ficam na sala e a gente fica meio sem saber o que fazer, se pega a criança, se não pega. A gente tem que pensar no bem-estar da criança, né? E estreitar os laços com os pais, né? Com as crianças através dos pais. Então, nesse momento que os pais, principalmente os bebês, né? Eles estão na sala, é interessante você também manter uma conversa com os pais. Perguntar se tem alguma maneira diferente de dormir, se tem algum objeto de apego, né? Se tem alguma dificuldade de alimentação. Porque aí você vai estreitando as conversas e vai entendendo o bebê através da sua família, né? A gente entende que os bebês e crianças, né, principalmente os bebês que ainda não falam, eles não oralizam, mas eles falam através do corpo, né? Só que nesse primeiro momento você ainda está entendendo a criança, né? Está entendendo o bebê. E nada melhor do que os pais também ajudarem nesse processo, porque eles também vão se sentir acolhidos e vão se sentir seguros, né, em todo esse processo. Porque também é muito difícil para um pai, né? Principalmente quando é o primeiro filho, deixar o seu bebê, né? O seu bem mais preciso ali no seio, com pessoas que ele não conhece, né? Trabalhando com ele com ações que ele também desconhece, porque ele não tem obrigação de saber. E nesse momento o professor tem que demonstrar o seu trabalho, o seu conhecimento, finalizar quais ações serão feitas, e o trabalho vai ser estreitado. Acontece que cada bebê é igual? Não. Cada criança é igual? Também não. Então, eles precisam ser vistos como seres individuais, né? É claro que a gente também trabalha o grupo, mas nesse momento a gente precisa entender os bebês e crianças como serem individuais. Então, um vai chorar mais, outro já não vai chorar tanto, né? Então, a gente, nesse primeiro momento, vai percebendo as características e diferenças de cada bebê e de cada criança. Eu achei tão interessante, a Maria colocou aqui, né, que é importante nesse processo a família saber, né, qual o processo de acolhimento. Lá na unidade onde estou, né, vai ser agora, antes de iniciar, né, com as crianças, nós vamos fazer primeiramente, a coordenadora trouxe primeiramente esse processo com as famílias, né. As famílias vão estar vindo para dentro da unidade, juntamente com os seus filhos, mas para conhecer qual é a nossa proposta, conhecer qual é o nosso, né, o que nós temos a propor durante o ano, o que nós podemos construir juntos. Então, esse diálogo precisa, não tem como desvincular a família, né, nesse processo, acho que em todo o processo. E se a gente pensa no acolhimento durante o ano todo, o início é primordial. Né, tem aquela questão, gentileza gera gentileza. Então é isso, a partir do momento, o ano passado, eu não me recordo muito o ano, eu fiz parte daquela visita pedagógica no Mariana Americano, né? E nós fomos visitar várias unidades nessa perspectiva mesmo de olhar o acolhimento, como era, não de criticar, mas sim de conhecer umas normas, né? Novas inspirações, porque a gente fala, não tem como a gente imitar. Eu na creche vizinha, no Sei Vizinho, achar bem bacana tirar várias fotos, falar, não, agora vai ser no meu. Não, mas são inspirações que a gente possa estar indo até o outro local para ver se deu certo, para ver, né, olhar para o meu e ver o que acontece. E quando a gente chegava nas unidades, a gente percebia, né, a questão do acolhimento no falar com as pessoas, a questão do acolhimento logo na entrada, quando nós estamos recebidos, o acolhimento das fotos, das imagens, né, a gente brinca, as paredes falam, né, as paredes falam muito, né, quando eu dou visibilidade ao que acontece dentro da unidade, isso eu estou acolhendo também, estou acolhendo esse território, estou acolhendo essa família, então olhar para tudo isso, eu lembro que essa visita foi bem bacana, porque muitas vezes a gente tem um olhar viciado de algo, né, fala, não, acho que o que eu estou fazendo é o suficiente, não, quando a gente olha, a gente fala, nossa,
outras ideias, outras inspirações que eu posso trazer para a minha unidade, mas pensando qual é o meu território, né? Qual a particularidade, não tem como imitar, gente. A gente não fala de imitação, mas a gente fala, sim, de inspirações. Nós traz realmente para acolhimento, né? E eu deixo bem claro, gente, por mais que a gente esteja falando isso muito, tem muitas lives falando isso muito no início do ano, a gente pensar no acolhimento pro ano todo, para todos os dias, quem é essa família que está nos acompanhando agora, como que será feita minhas reuniões de pais, como será feito, não somente, né, a gente brinca na questão das formações, as formações precisam ser acolhedoras, o espaço precisa fazer parte, eu preciso me ver nesse espaço, né? Quando eu faço parte, quando a família sente pertencente, a criança sente pertencente desse espaço, ela se sente mais segura. A mãe se sente mais segura em deixá-lo lá, né? Então, por mais que a gente fale do acolhimento, vamos dividir as crianças, metade vai entrar de manhã, metade à tarde, mas a gente tem que pensar também quem são essas famílias? Essas famílias trabalham. Então, às vezes, a gente constrange a família que não consegue deixar. Então, a gente precisa mesmo, é uma conversa, é um diálogo que nós vamos construindo. Né? Muitas unidades ainda não fazem, né? Então, não tem acolhimento, é aquela questão de adaptação, de chegar, vai se adaptando naquele lugar que já tem. E se a gente pensar nos documentos mesmo, efetivar, gente, é uma forma rica de se acolher uma família, de se acolher uma criança, quando ele se sente pertencente desse espaço. Quando ele se vê nesse espaço, as coisas se tornam mais prazerosas. E nós também, enquanto educadores, né, tornamos esse espaço também mais prazeroso, porque se a gente pensar, nós passamos quase, né, nós da rede, vou comentar da rede parceira um pouquinho, que foi a minha, né, o maior tempo que eu fiquei, são 8, 9 horas dentro desse espaço, né? Então, a gente pensar numa alimentação, a gente precisa pensar na organização de tempo, mas de que tempo é esse? É o tempo do adulto ou o tempo da criança, né? Então, quando eu penso nessa rotina, a gente sabe que a rotina da rede parceira, ela é bem corrida, né, tudo, mas tudo se dá para a gente pensar de como que eu vou ressignificar essa rotina. Como eu vou dar um novo significado pensando na criança. Mas isso eu só consigo quando eu envolvo todos da unidade escolar. Foi como a Andrea falou. A equipe da cozinha, a equipe do apoio, né? Quando todos esses fazem parte dessa escrita, fazem parte, né, desse acolhimento, consegue ver isso como importante desse espaço, não tem como dar errado. A gente ameniza o choro, a gente ameniza o medo, porque as crianças vêm com medo, vêm com, né, com muita insegurança. Então, a gente acaba amenizando isso nessa questão da acolhida. E, às vezes a gente pensa que acolhimento é beijar, abraçar, não tem como a gente abraçar, beijar todos, bem que a gente queria, né? Mas a acolhida não é só isso. Né, a acolhida é apenas... Eu lembro de uma professora que ela comentou comigo, nossa, eu estava com várias crianças, né, assim, ao meu lado, e eu só coloquei a mãozinha próximo da mãozinha dela, dizendo, eu estou aqui, não se preocupe, eu estou aqui. E acalmou aquela criança. Então, você se fazer presente naquele momento, né, está acolhendo essa criança, né? Muita gente fala, eu não consigo, tem que ter 10, 4, né, várias mãos, mas estar presente, o sentar, o tom de voz acolhe, né? O tom de voz ao falarmos com a criança, como eu vou reagir diante de uma ação da criança. Então, a gente fala, esse espaço precisa ser seguro para essa criança, né, poder desenvolver de uma forma segura, né? Então, tudo isso traz no acolhimento, essa perspectiva enorme quando a gente se fala do acolhimento, né, Andréia? Isso, Ira. E a gente tem que pensar que o acolhimento vem bem antes, né, das crianças chegarem ao centro. Né? Essa organização, ela precisa ser pensada, né, e materializada. Então, que faixa etária que eu vou atender? Né? O que é adequado para essa faixa etária para eu trazer nesse primeiro momento? Isso a gente tem que pensar também, né? Porque não adianta a gente trazer, de repente, um brinquedo, um objeto, né, algum tipo de material que também não é adequado para a minha faixa etária, que também não vai chamar a atenção da criança nesse momento, né? E também pensar que o espaço externo é um ótimo aliado para o professor nesse primeiro momento, principalmente para as crianças maiores, né? Então, por que não usar esse espaço externo nesse primeiro momento, né? Mas é só deixar as crianças soltas, brincarem sozinhas? Sim e não, né? Existem momentos que eles vão brincar
acredito que nesses primeiros dias, nesse primeiro momento, é interessante levá-los para brincar livremente. Mas também você pode adicionar elementos, né, que a gente chama de materialidades para que esses processos ocorram. Então, esse acolhimento ele tem que ser organizado e pensado com carinho e baseado nos documentos curriculares que a gente tem. O currículo da cidade é um documento maravilhoso, né, que a gente encontra tudo que precisar pesquisar lá, tem no currículo da cidade. Então, é claro que a gente se inspira em outras unidades, em outras ações, né, em abordagens, mas a gente primeiro precisa partir do quê? Do documento norteador, que é o currículo da cidade, né, Ira? Isso, a gente não pode deixar de dizer que o acolhimento, ele é um direito da criança, né? O bem-estar é um direito da criança. Então, a gente tem que pensar que acolhimento é esse que eu estou oferecendo. Se eu penso em experiências, se eu penso em marcas, se eu penso em memórias, né? Então, eu penso, como que eu vou marcar minhas crianças? Quais experiências que eu vou trazer para essas crianças, né? E como a André tinha falado logo no início, né, André, dessa questão da parceria com a família, eu pensar nessa família não só nos eventos, né? Existem alguns eventos, né, que nós trazemos a família para dentro das unidades, mas trazer também uma contação de história, né? Inserir essa família no espaço educativo mesmo, mas propondo, né, algumas, até mesmo as famílias conseguem pensar em alguma coisa. Eu lembro da unidade que eu trabalhei, tem várias meninas que estão aqui hoje, né, as meninas aí do Sei Futuro Brilhante, nós trouxemos os pais para dentro da unidade nessa perspectiva mesmo, né, da cultura, né? Que cultura que nós temos? Muitas unidades, né? Tem outras crianças que vêm, imigrantes de outros lugares, né? Então, a gente pensar, como que eu vou inserir essa cultura dentro da minha unidade? Então, os pais, eles entravam dentro do nosso SEI, as portas eram abertas, mas a gente pensa, tá, como que eu vou inserir esse pai? Com uma proposta também, ele precisa saber da importância dele, ele não vai ser um professor, lógico, mas ele traz sempre as habilidades. Então, teve pais que foram tocar violão, teve pais que contaram história, eles não participavam somente de uma reunião. Então quando tiver reunião pedagógica, nós vamos chamar os pais, né? Uma reunião de pais, né? Dos responsáveis. Não, eles participavam dentro da nossa unidade constantemente. Tinha um pai que falava, hoje posso vir contar uma história? Ele falava, não, vamos programar, vamos conhecer essa história. Nós convidávamos os pais para participar durante todo o ano. Então, não foi somente no início do ano que os pais fizeram essa questão de acompanhar as crianças, de contar um pouquinho como a criança como que ela gosta de se alimentar, como ela costuma, né, em casa. Se a gente fala que a educação é uma continuidade, né, do lar da criança, então a gente precisa acolher essa família, escutar essa família, né, para que o trabalho seja mais significativo para todos que estão ali. Então, nós fizemos uma rede afetiva com esses pais, que deu super certo, né, mas sabe por que deu certo? Porque foi uma construção. Foi um diálogo. Foi lá no início que nós construímos essa rede afetiva com os pais. Aos poucos, os pais foram entendendo a importância. Aos poucos, os pais foram entendendo a questão do nosso berçário, que era diferenciado. Então, isso só acontece na construção de diálogos, né? Isso acontece quando nós, né, damos visibilidade ao nosso trabalho, mostrando para os pais, de fato, o que é a educação infantil, né? Qual a importância do nosso trabalho lá dentro para o desenvolvimento e qual a importância dessa relação família e escola. Uhum. Ira, a Rosiane escreveu assim, estou aqui. É verdade, precisamos acolher as crianças e as famílias. E a Ivone escreveu assim, o acolhimento é a chave de tudo, e que, referente ao que você estava dizendo, ela falou que teve todo um preparo para esse processo acontecer, né? Sim, nós trabalhamos juntas, né, e assim, é bem bacana, porque essa questão do acolhimento acaba fazendo parte da nossa essência, né, faz parte da nossa essência, que independente do lugar onde nós estamos, eu falo, nós somos multiplicadores, e acabamos contaminando, né, de uma maneira positiva, os outros que estão ao redor. Hoje a Ivone, ela está numa escola, né, de ensino fundamental, mas ela também acolhe essas crianças da mesma maneira que nós acolhíamos lá e isso eu achei muito enriquecedor, porque da mesma maneira que nós fazíamos lá no SEI, ela conseguiu levar para o fundamental,
né? Então, quando a gente constrói isso dentro da unidade, acho que mais do que isso, quando a gente constrói dentro de nós mesmos, enquanto educadores, aonde quer que nós vamos, nos espaços que nós vamos estar, nós conseguimos colocar esse acolhimento como a chave, né? Como fio condutor de tudo, né? Se lá no início nós iniciarmos esse diálogo, essa construção, o processo acaba sendo prazeroso. Chegamos no final do ano construindo, lógico que vai ter várias coisas que aos poucos, né? Nós temos que rever, repensar, mas isso acontece quando nós também registramos, né, Andréia? Não podemos deixar de falar que esse acolhimento ele precisa ser registrado. Porque se nós não registrarmos como está sendo esse acolhimento, o que aconteceu com essa criança, se deu certo ou não, a gente não consegue olhar para esse processo, né? E o processo é bem mais importante do que o produto final. Então, se nós olharmos para esse processo, né, de como foi construído, se deu certo ou não, a gente não consegue chegar no produto final, né? Um produto final que seja enriquecedor para que a gente dê continuidade ou não, né? A Fabi, oi Fabi, a Fabi falou assim, como tocar os professores para que esse acolhimento aconteça? Tá linda, amiga. Obrigada, Fabi. Então, foi que você falou até no início, né, André, nessa perspectiva. Quem acolhe, né? Quem acolhe nós, enquanto educadores? Muitas vezes, se nós percebemos, nós mesmos nos acolhemos. A equipe se acolhe, né? A equipe, porque muitas vezes a gente pensa, eu preciso do outro. Enquanto eu, como pessoa, que parte que eu estou nesse processo, né? Então, eu creio que a equipe vai se acolhendo também. Uma vai acolhendo a outra, que vai acolhendo. Acho que é um processo maravilhoso quando você começa a extrair do outro o melhor de dentro dele. Isso acontece, muitas vezes, lógico, a gente pensa, é o papel do CP, é o papel do diretor, mas enquanto o meu papel enquanto educador, né? A gente pensa nesse acolhimento em geral, porém o acolhimento ele acontece no dia a dia, na conversa do dia a dia, é no café, quando nós vamos no café, é no café que a gente acolhe também, né? Nas conversas, as conversas, os diálogos dos corredores também acolhe. Né? Como que está a sua sala? Como que você fez? Está dando certo? Então, esse acolhimento é um processo de todos. Mas eu acho muito importante também foi o que a Andréa trouxe, o acolhimento dos professores, né? Nós precisamos encontrar um ambiente acolhedor. E aí eu volto aí até uma que agora eu lembrei de uma outra live que a gente fez, né, Ira? Falando assim, o que te toca, né? Descobrir nesse professor o que lhe toca o coração, né? Porque às vezes o professor está tão acostumado com a rotina, né? Às vezes são professores que já estão há um bom tempo, né, na rede, na rede conveniada, rede parceira, que estão mesmo nessa rotina. Então eles precisam ser acordados novamente, né? Precisam ter esse gosto pela educação infantil. E às vezes a gente também vê que os gestores fazem a acolhida, mas os professores estão adormecidos ainda, né? Então, como tocar esse professor nesses processos, né? Então, isso é uma construção. Uma construção que me encanta, diária, né? A gente brinca, a gente fala assim, o que me encantou hoje, né? Quando a gente volta a se encantar, não tem, né, como não se encantar por uma criança, por um gesto, mas foi o que a André falou, às vezes o dia a dia acaba, né, sendo tão... a gente sabe que a questão do ser parceiro é muito tempo, né? Muitas crianças, tudo aquilo, mas isso não pode ser também um motivo para a gente não olhar para o dia a dia, a gente refletir sobre esse cotidiano e a gente ressignificar, né? Se encantar novamente. Tá, eu estou vendo que tá muita criança acontecendo. Vamos ter essa escuta. Hoje a rede parceira, vamos dizer assim, eu estou há muito tempo, nós não tínhamos esse espaço de diálogo, né? Infelizmente não é fora do horário, ainda continua no horário onde estão as crianças, mas como organizar? Como organizar esse espaço, né? Como organizar esse tempo dos professores para que ocorra esse diálogo? Antes não tinha essas formações, mas a gente precisa olhar como essas formações estão acontecendo. Eu só estou lendo, eu não estou vendo, eu preciso ver dentro
da minha unidade, eu preciso visualizar dentro da minha unidade o currículo. Eu preciso visualizar. O currículo é maravilhoso porque ele traz várias cenas, né? Ele traz várias cenas que é possível sim acontecer. Então a gente precisa olhar, tá? Eu estou lá na formação, lendo vários textos, tá? Mas quando eu efetivo esse dentro da minha prática? Quando realmente isso acontece? E acontece, gente. A gente teve um grupo de estudo, né, Andréia? Há pouco tempo, falando um pouco do currículo da cidade. E quando as pessoas que estavam participando trouxeram, né, compartilharam várias experiências, e aí a gente começou a pontuar, a ver a intencionalidade de cada um. Falou assim, nossa, isso está no currículo. Então, a gente precisa ter essa conexão da prática com a teoria. Para a gente não se perder também e começar a fazer as coisas por achismo. E sem esquecer que sempre o foco vai ser a criança. Né? Não o que eu acho legal, o que eu vou fazer legal. Não, como que as crianças estão nesse espaço, né? Esse espaço está sendo acolhedor, eu consigo ir com a equipe toda, né? Com a equipe toda, não, desculpa, eu consigo ir com todas as crianças, eu posso ir em pequenos grupos. Então, isso vai se construir também, é o acolhimento, por mais que não seja no início do ano, é como eu acolho as crianças durante as minhas experiências. O espaço, ele convida a criança a pesquisar, né? Então, tudo isso que a gente fala é sobre acolhimento. A Carla diz assim, talvez seja uma rede de acolhimento. Um acaba sustentando o outro e assim junto com os bebês e crianças. Também tem essa questão, né? Nós somos, a unidade escolar é uma rede. E também tem a questão do par avançado, né? Que a gente sempre tem alguém em quem a gente se inspira, né? E uma amiga, a própria colega da sala, né? É bom conversar, ter essas trocas o momento todo, porque uma vai se apoiando na outra. Né? Ai, mas aí a gente não conseguiu, tem uma criança que chora muito. Nós, enquanto professores, não estamos conseguindo lidar com esse processo dessa criança. Então, vamos levar a de repente ela tem uma sugestão, né? Porque nem sempre a gente consegue visualizar uma forma concreta de agir com as crianças que estão ali. Então, sempre procurar um par avançado. Se eu estou tendo uma dificuldade no momento de acolhimento, porque podem acontecer, né? Já tive crianças que ficaram aí chorando por 3, 4, 5 meses, né? Não o dia inteiro, mas ela ainda tinha esses processos. Era uma criança muito insegura. Então, primeiro a gente conversa com os pais, né? Vê as possibilidades. Então, juntos, vamos trabalhando formas de acolher para que essas crianças se sintam seguras nesses processos. Porque tem criança que rapidamente se adapta ali, já se enturma, outras nem tanto. Então, é um processo. Cada criança é um ser individual, traz características individuais dos seus relacionamentos, né, das suas relações ali, das suas ações externas. E lembrar que as crianças que a gente está atendendo, né, ainda muitos vieram no período pandêmico, né, o que traz mais insegurança para as crianças, porque fizeram as interações, né, com outras pessoas. Por mais que a pandemia já tenha... E tem crianças que... André, tem crianças assim, que no início não chora, né? Aí passa 2, 3 semanas, aí começa a chorar o que não chorou no início. A gente fala, nossa, mas parecia que estava tão bem, né? Essa questão, nossa, agora estou vindo, né, para a unidade, é diferente, né? Pessoas diferentes. Então, a gente não padronizar, né? Não padronizar a criança. Nossa, aquela não chorou, aquela tá bem, aquela não tá bem, essa tá ótimo, não. Mas sem julgamentos, né? Como a gente olhar para essas crianças sem julgamentos, porque, como você falou, tem criança que vai chorar mais tempo, tem criança que logo vai se sentir acolhida, né? E também isso não significa, né, André, muitas vezes a criança chora, é porque ela não está sendo bem acolhida, é porque... Não, é olhar sem julgamento, é olhar, tá, a criança, ela está chorando, então vamos chamar a coordenadora, vamos chamar os pais, vamos, né, não vamos pegar isso só para mim. Se a gente fala, a criança não é só minha, da minha turma, a criança é da instituição toda, né? Todos nós precisamos saber quem são nossas crianças, né? Quais são as particularidades. Então, a gestão é parceira também nisso, né? Muitas vezes a gente está lá na nossa sala, angustiado porque aquela criança não para de chorar, a gente não sabe, né, o que está acontecendo. Então, a gente precisa chamar as outras pessoas para nos ajudar também, né? Sim, nesse ponto também, que às vezes a gente fica tão focada naquelas crianças que estão chorando, que a gente acaba não olhando para aquelas que não choraram, né? E a gente precisa também ter um foco de atenção. Por que essa criança está tão quietinha naquele espaço, né?
Por que ela não está interagindo? Então, não são só as crianças que estão chorando. A gente precisa ter um olhar individual e coletivo, né? A Grazi ainda falou aqui uma coisa interessante, olha só. Acolher as famílias e acolher a criança. Acolher todos os dias. Descobrir e valorizar a cultura e a história de cada uma. Já vejo experiências significativas, exatamente. Através do conhecimento da família, de suas histórias, a gente consegue constituir experiências dentro das nossas salas de referência, dentro dos espaços das unidades, né? E a Rosiane também falou aqui, cadê? Por isso que é tão importante a professora estar encantada. A prática do acolhimento precisa ser feita com dedicação. E aí, a Josineide falou, Iracema é uma pessoa incrível. Obrigada, Ju. Não, a gente brinca que a gente passa por vários espaços, né? E cada vez mais a gente se encanta. A educação infantil é isso, a gente se encantar todos os dias. Lógico que tem os dias que a gente fala, né, principalmente, são muito tempo, né, e a gente precisa ser sincera com nós mesmos, né, a gente saber, nossa, o que está acontecendo, o que eu posso melhorar, né, e se a gente não pensar numa educação de qualidade, a gente não pensar além muros, a gente não consegue trazer essas experiências significativas, né? A gente está há muito tempo, né, Andréia? Nós participamos daquele evento 20 anos lá da educação infantil, a gente se encantou. Assim, nossa, a gente teve, acho que muitas aqui, né, estão há muito tempo na educação, e a gente vê essa evolução que teve dentro da rede, né? A rede de São Paulo, eu sou suspeita a falar, porque eu acho uma rede maravilhosa. Nós temos inspirações para vários lugares, né? Para várias cidades, né? Enfim. Então, é uma rede que traz muito essa questão, né, de multiplicar, de olhar para os documentos são maravilhosos, né? Então, os documentos, eles não podem ser guardados, os indicadores, a gente fala muito dos indicadores, né, Andréia? Né, olhar para esses indicadores de uma maneira diferente, né, como trazer esses pais, né? Então, olhar para todos esses documentos, olhar para o nosso PPP e ver, falar assim, como que eu faço? Né? Como que nós podemos fazer diferente? Ah, eu não tenho muitas pessoas não participam dos indicadores, sabe? E agora, como que eu posso chamar essa família para participar? Também é o acolhimento. Né? Aí, se a gente for perceber, tudo que está à nossa volta é acolhimento. Tudo que nós fazemos todos os dias nós estamos acolhendo, né? Então a gente precisa olhar nessa perspectiva e rever esse PPP de uma forma, como posso dizer, chamar a comunidade, convidá-los novamente, né? Ah, não, mas o ano passado já se foi, está vindo outro ano, mesmo que seja as mesmas crianças do ano passado, não são os mesmos comportamentos, a gente sabe que em casa é diferente. A criança que está vindo de férias, a gente está vindo com várias coisas, várias novidades, como nós também, adultos. E como recebemos, né, vamos falar, essa bagagem toda, sabe? Com os pais e com as famílias, né? É que você travou, Ira. Ai, desculpa. Aí eu comecei a falar. Pode terminar, depois eu falo. Então, o que eu estava falando justamente é isso, né? Olhar para toda a comunidade educativa e reescrever, se necessário, olhar para esse PPP de tão importância, olhar para esses indicadores, olhar para o currículo, olhar para as normativas, não esquecer que todo esse processo precisa ser registrado. Gente, é muito importante, a gente que vem da rede, a gente sabe o quanto é importante, né? Trazer o registro de uma forma reflexiva, né? Trazer o registro, antes da gente trazer um registro de uma forma muito padronizada, né? Só para preencher protocolo, não pode ser o protocolo, porque a minha coordenadora está pedindo, porque a Dre está pedindo, não, precisa ser uma questão prazerosa, de eu estar ali registrando até mesmo angústia, né? Tem aí o diário de bordo, tem diversas maneiras, né? Se a gente for falar também de registro da outra live. Mas a gente pensar nessa importância do registro, nesse processo de acolhimento também, para não se perder. É um processo tão rico, né? Esse processo de até mesmo ajuda nós enquanto educadores lá na escrita do registro de aprendizagem, né? Porque depois a gente acaba esquecendo, o que aconteceu, né? Com o João, com a Maria, né? Então, a gente ter esse processo desse acolhimento, de estar registrando, de escutar, e ter a fala das famílias, registrar a fala das famílias, que é muito importante, né? E eu vi, esses dias a gente estava conversando, o quanto é importante, às vezes não dá praticamente, a gente escrever todos os dias na agenda
Ai, a criança fez isso, a criança fez aquilo. Mas, assim, muitas vezes a gente pode... o pai está na porta, por que não acolher esse pai? Olha que legal que ele fez hoje. Ou até mesmo ter uma prática de escrever um dia na agenda, até ser de todos. Olha, uma descoberta que uma criança tem, que é um pai que não gosta de saber, né, que está dentro da unidade, quando ele sai cantando uma musiquinha que a professora cantou, os pais se encantam em pequenas coisas, né? Mas a gente perceber também durante o cotidiano, como eu posso impactar esse pai? Né? Como eu posso impactar esse pai com as ações, com as experiências que estão ocorrendo dentro da unidade? Também é acolhimento. Dentro disso que você está falando, algumas unidades mantêm o Facebook, né? Também para mostrar essas conquistas das crianças, os processos, né? De acolhimento. Então, o Facebook também é uma ferramenta interessante para utilizar, né, nesse momento de registro, né? Dos aprendizados das crianças. E acredito eu que as nossas ações se resumem, né? Se a gente pode dizer dessa forma, se resume, em 3 perguntas, né? Por quê, como e quando, né? Por que eu vou fazer, como vou fazer e quando vou fazer, né? Onde vou fazer. Então, se a gente pensar basicamente nessas 3 perguntas, a gente consegue detalhar e elaborar experiências bem significativas para nossas crianças e nossos bebês. E a gente pensar, não sei se está encerrando, Andréia, acho que falta um pouquinho, né? Eu queria até apresentar para vocês um livro bem bacana que tem nas unidades. Esse daqui, ó, esse dá para ver, é o que é uma criança. O que é uma criança? É lindo esse livro, eu falo que todo mundo precisa ler, né? Que fala um pouquinho dessa diversidade. Quem são essas crianças que estão chegando na nossa unidade, né? Elas não são crianças, por isso que a gente fala de infâncias, né? No plural. Porque é a diversidade, né? Não tem como acolher todos iguais. A gente fala que estão todos diferentes. Então, a história, a contação de história, muitas vezes, eu falo, esse livro aqui é para criança ou para adulto? E quando a gente lê, é para nós mesmos, enquanto adultos, né? Nós mesmos olharmos e ver o que é uma criança. E esse livro, ele enriquece e ele nos acolhe. A gente olhar para essa criança de uma maneira prazerosa, de uma maneira com respeito, né? De olhar essa criança com afeto. Né? Eu falo que a nossa profissão de educação infantil, quando a gente escolhe, porque nós escolhemos, né? As crianças não escolhem estar naquele espaço, mas nós sim escolhemos estar naquele espaço. Então, quando a gente escolhe estar na educação infantil, a gente tem que ver o quanto é importante o nosso papel durante esse desenvolvimento, né? Vai para além do gostar, né? O que eu sou importante nesse processo, nessa família, o quanto nós somos importantes, o quanto o nosso comprometimento de estar junto com essa criança, de propor experiência que faça com que ele desenvolva de uma maneira segura, o quanto isso é importante. Se eu não me ver nesse papel, eu não consigo me encantar, eu não consigo impactar esses pais, eu não consigo me conectar com essa riqueza que tem a educação infantil, né? Então, é uma dica. Esse livro aí, quem estiver na unidade, dá uma lida, que ele é maravilhoso. Depois a gente vai deixar lá nos comentários, quando a gente baixar a live, né, Ira? A gente coloca lá como indicação para vocês. E, gente, uma hora passa tão rapidinho, né? Passa rápido. Acho que não, mas aí vai falando, passa muito rápido. E aí a Ira e eu, a gente tem pensado muito, já não é de hoje, né, Ira? Desde que a gente se conheceu lá em 2000 e bolinha, né, que a gente tem interesses em comum, aí a gente, né, cada uma tomou um rumo diferente, a gente ficou um tempinho sem se falar, mas os interesses, a amizade continua a mesma, depois a gente se reencontrou, e em 2019 renasceu esse nosso sonho. Ira, você tá aí ainda? Não? Tô sim. É só a imagem que tá travada. Então, aí renasceu o nosso sonho em 2019, só que aí veio pandemia, vieram outros processos e a gente adiou um pouquinho. Mas agora a gente sentiu, né, no nosso coração, de tocar um projeto que a gente já está falando muito sobre ele já, conversamos bastante e falou que agora é a hora, né, e a gente vai trabalhar com as formações, né, direcionada à rede direta, rede parceira, e a gente queria muito a participação de vocês, né, a gente fez um forms para direcionar o nosso trabalho, porque a partir de agora a gente também vai estar trabalhando com essa questão de lives, de formações,
e a gente gostaria de saber a opinião de vocês em relação à educação infantil. São algumas perguntinhas básicas, né, mas que vai direcionar o nosso trabalho também. E aí a gente vai deixar a gente iniciou o ano passado, né, Andréia, com o Thiago, que nos ajudou bastante, né, que foi um diferencial aí, não sei se o Thiago está aí, mas a gente já agradece sempre, né, e essa questão de uma rede mesmo, né, de uma rede de aprendizagem, né, o quanto nós precisamos dialogar. Então, a Andréia falou assim, então, acho que mais do que nunca a gente precisa, né, estar conversando, a gente precisa estar nessa rede mesmo, né, evoluindo juntas, às vezes com algumas angústias, né, então de uma comunicação próxima, né, o que nós podemos acrescentar, o que nós vamos, né, olhar para essa prática nossa e conversando com os documentos. Nós fizemos ano passado sobre o currículo da cidade, que foi maravilhoso, nós tivemos um grupo maravilhoso, e o que nós poderíamos, né, por isso a gente pensou, de vocês estarem, né, contribuindo, o Thiago está aí, né, Thiago? E contribuindo, né, um pouquinho aí, respondendo as perguntas, para que a gente possa direcionar também, né, então a gente fala, até um diálogo que a gente precisa estar conversando, então não tem como não ouvir vocês, né, então esse momento, a gente iniciou ano passado com o Thiago, a gente vai dar uma continuidade aí, nesse grupo, e a gente conta com a participação de vocês. Porque a gente também conversou, né, Ira, que tem muitos cursos maravilhosos aí, mas eles, querendo ou não, são muito elitizados, né? Tanto por valores, como pelo conteúdo que é proposto. Então, a gente vai trazer esses conteúdos, né, dos documentos norteadores de uma forma mais tranquila, dentro daquilo, né, que a gente também entende, para que seja, para que todos consigam colocar esse currículo dentro da sua sala de aula, né, dentro da sua sala de referência. Que a gente precisa, sim, trazer a efetivação desse currículo para dentro das unidades escolares. A gente entende que ainda é um processo, né, que ainda está em construção. Muitas coisas precisam ser mudadas aí nas unidades escolares, né? Não que a gente saiba tudo e entenda tudo, mas a gente vai juntas. É aquela questão do para avançado, né? O que eu não sei, a gente pesquisa e aí vamos trabalhar como multiplicadores. Então, por isso que a gente entende e precisa que vocês, né, nos apoiem preenchendo esse forms, que vai dar um norte para que a gente possa, então, construir, né, esse GT, e aí depois a gente vai fazer todo o esquema e colocar para vocês lá na nossa página. O Thiago, né, ele nos ensinou muito, né, Ira, nessa questão de também de nos encorajar, né, de fazer esse grupo de trabalho com a gente, e foi uma experiência fantástica, trouxe muito aprendizado, né, não só para nós, mas para todo mundo que estava lá fazendo o grupo conosco, né, estudando, e a gente também... E é um grupo onde nós vamos compartilhar, né, onde também as pessoas vão compartilhar o que acontece no cotidiano, né. Então é uma troca de unidades, é uma troca, uma conversa, um diálogo que nós vamos construindo, vamos olhando o outro, né? Que bacana que acontece na sua unidade, né? Nossa, na minha também. Então, esse diálogo, essa conversa que nós vamos construindo, vai também dando norteando as nossas ações, né? E o Thiago, ele nos ajudou aí, né, André? Eu falo que foi o nosso... O que veio e falou assim, não, vamos que vocês conseguem. E ele trouxe uma experiência maravilhosa. E com certeza a gente vai chamar ele um pouquinho ainda, né, Thiago? Mas a gente conta muito com a participação de vocês também e está respondendo esse informe. Você vai deixar lá, né, Andréia? Salvo, né? Sim, eu tenho o Thiago, que sempre nos inspira, né? Tem a Mariana Lima, do Ressignificar Pedagógica, a Mariana Alves, que também dá maior força para a gente, né? A Mariana tem um espaço maravilhoso, ela tem um espaço que está aberto lá para visitações. Não estou enganada, não estou falando... É isso, né, Andréia? Não sei se a Mariana está presente aí na live. Ela recebe com a maior disponibilidade, maior carinho. Sim. É um espaço de referência bem bacana mesmo, de inspirações, para a gente olhar e falar assim, nossa, é possível sim acontecer em outras, né? Em outras unidades. É verdade, né? Eu não posso nem falar, né? Porque a pessoa vai falar, tá puxando a sardinha, mas é um espaço realmente maravilhoso. Eu falo, se eu fosse criança, se minhas filhas ainda fossem criança, eu gostaria que estudassem lá, né? Que ficassem lá nesse espaço. É encantador tudo que acontece. É realmente inspirador. Né? Então é isso, gente. É só mesmo para... Você espera, né?
ter ajudado um pouco o nosso diálogo, era mais mesmo assim, para falar um pouquinho da nossa experiência, né, para pontuar a importância do acolhimento como direito da criança, como bem-estar, não como uma atividade ou várias atividades isoladas, e sim pensar nesse acolhimento, né, de uma perspectiva diferenciada, né? Aí até o Tiago colocou, Mariana é uma gestora maravilhosa, vocês precisam conhecer o trabalho dela. Realmente, né, a gente fala muito da questão da gestão, e a gestão é pedagógica, sim. Quem conhece a Mariana quem vai ter esse prazer de conhecer uma gestão que olha para o pedagógico, sim, é diferenciado, né? E é importantíssimo isso dentro da unidade escolar, né? Sim, dentro disso, para quem já entrou na página, né, o layout dela é desconstruindo padrões e reconectando valores. E é exatamente isso, né? Tirar essa questão de tradicionalismo, né? Ou pelo menos tentar internalizar nas educadoras a questão do construtivismo, da criança como protagonista de suas ações, né? De seu aprendizado, e reconectar valores, né? Que hoje está tão em falta aí, e a gente entende... E a gente fala da importância, né, André, dessa curadoria, né? Tem um também do Tiago, Observações da Infância, que traz muita questão dos bebês. Então, a gente olhar para os documentos e olhar quais são também, né, as pessoas que conseguem se conectar com isso. Porque hoje em dia tem tantas coisas na internet, tanto passo a passo para se chegar em algo, muitas atividades. Então, mas a gente vê, isso, né, isso conversa com o meu... com o que a gente acredita, você conversa com os documentos, então a gente olhar para esse perfil também e ver o que se conecta, senão a gente acaba indo para vários lugares e não chega a lugar nenhum, né? Exatamente. Se despir daquilo que eu, né, entendo como educação, né? Primeiro a gente precisa se despir para depois trazer toda essa, se reconstruir, né? A gente está sempre em construção. Eu acho que é isso, gente. É isso, só agradecer quem participou aí, os meninos, Tiago, Mariana. Não dá para falar o nome de todo mundo, gente, que eu não consigo ver, mas nós agradecemos a todos que tiraram um tempinho para conversar aí, para dialogar com a gente. Espero ter, né, contribuído com algo que o nosso maior objetivo é esse, né? É por meio do diálogo a gente transformar, a gente olhar para esse nosso cotidiano e trazer ele de uma forma mais leve, né, Andréia? Exatamente. Eu acho que não tem mais tempo para a gente ficar repetindo padrões, né? A gente precisa agir agora. E é isso, como multiplicadores. Um segura a mão do outro e aos pouquinhos a gente vai auxiliando e modificando. A gente entende que se eu modificar o espaço em que eu vivo, né, é como se fosse uma pedra no meio de um lago, né? Se a gente joga, ela vai fazendo em ondas, né? Vai repercutindo. Então, é isso que a gente também espera, né? Que o nosso trabalho, o trabalho das pessoas que estão aí à frente, né? Trazendo o currículo da cidade, né? Para o concreto, repercuta nas ações de todos os professores de educação infantil. Aos pouquinhos isso vai acontecer. Né? A gente entende é um processo, não precisa ficar angustiada, porque não aconteceu no primeiro dia, né? Que é um processo bem longo, né? Bem longo. E a gente pensa, vocês estão voltando agora, eu como até já voltei, já estou nesse processo, olhando como está acontecendo o acolhimento, como está sendo o planejamento. Né? Então, vocês que estão voltando, vão voltar, acho que dia 1º, a rede parceira, né? Que seja dia 1º, a rede parceira. Não sei se a rede direta, acho que é dia 7, né, André? Dia 6, dia 7. Não, para fazer organização. Então, quem está... A gente deseja a todos um ótimo retorno aí para a unidade de vocês, que vocês possam ser acolhidos, ser aqueles que acolhem, né, as nossas crianças, mas também os seus pares, e que seja um ano aí muito rico de aprendizado, né? Seja um ano muito rico de ressignificar as práticas, de olhar realmente para esse currículo, de trazer vida, né? A gente fala, o currículo é um currículo em movimento, o currículo é vivo. Então, que a gente possa ver esse currículo dentro das unidades. E aí, não esqueçam de curtir nossa página lá, né, Andréia? Isso aí, qualquer dúvida, se vocês